Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Estamos iniciando hoje o nosso especial Envelhecer Bem nos próximos dias. Fique ligadinho aqui nesse canal que a gente vai falar muito sobre envelhecimento, né? Levando diversos enfoques nesse envelhecimento e você precisa ficar ligado, porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas que estão ao seu lado envelheçam bem. E para a gente dar o start nesse especial, estou recebendo hoje 3 profissionais que ajudam muitas pessoas a serem bem-sucedidas nesse processo do envelhecimento. Doutora Ângela Costa, geriatra. Tudo bom, doutora Ângela? Beijo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema que você sabe que é o meu xodó, né? Exatamente. Márcia Caldas, arquiteta, que dá todo esse suporte nesse processo, né, Márcia? Pois é, bacana estar aqui com vocês, né? Porque a gente sabe que estamos juntos, né? Levando essa bandeira, pensando realmente na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde, né? Com esse olhar da prevenção. E morar bem, e planejar essa moradia, e pensar na independência é algo que vai ser muito pertinente a gente estar conversando aqui hoje. Eu vim para contribuir. Olha aí, que bom. Nossa terceira convidada é Josi Gomes, que é profissional de educação física, mas gerontóloga, né, Josi? Gestora aí da Seu Idoso Ativo. Exatamente. Assim, agradecer também pela oportunidade de estar nessa mesa assim, tão forte, né? E a gente vem realmente muito forte hoje nesse momento de prevenção, né? Como a gente pode chegar para o familiar e levar mais independência para esse idoso no dia a dia, principalmente idosos que têm processos demenciais, né, da neuroreabilitação, que a gente imagina naquele momento que não tem mais o que fazer, né? A gente vai realmente levando qualidade de vida até o finzinho dele. Olha aí, gente. Envelhecer bem. Como é que você imagina um idoso que está envelhecendo bem? Quais são os parâmetros, doutora Ângela, você que é geriatra? 2 pontinhos. Olha aí. Envelhecer bem é independência e autonomia. Olha aí. Independência para você fazer suas coisas, as suas atividades, sem necessidade de terceiros. E autonomia, você decidir fazer as suas coisas do dia a dia por conta própria. Então, como é que a gente pode ter independência e autonomia? Independência a gente vai avaliar pela funcionalidade da pessoa idosa, desde as atividades básicas de vida diária, instrumentais até atividades avançadas. Que o que é que seriam essas atividades? Atividades básicas são desde tomar um banho, sua higiene, poder ir ao banheiro, né, transferir sozinho, ter continência, todos esses fatores que a gente avalia em toda consulta. O que é que seriam exemplos de atividades instrumentais de vida diária? Poder ir ao mercado, telefonar para a filha, para alguém pedir ajuda, né, por telefone, ou atender uma ligação simples, tomar conta de suas finanças, das suas medicações, se for o caso, né, que a gente já generaliza que todo mundo vai tomar remédio, mas, enfim, se for o caso, e vai até as atividades avançadas, que é dirigir, viajar, trabalhar. Então, como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com essa independência toda, com autonomia, com capacidade de decidir o que você quer fazer? Então, a gente tem que ter essa consciência desse processo quanto antes possível. A gente percebe muito a questão dessa limitação física, né, de você não conseguir andar direito, de você não ter essa autonomia física, mas também da cabeça, né? Às vezes é a cabeça que termina comprometendo tudo. E o que é que a gente faz, doutora Ângela, para dar a nossa contribuição assim? Eu quero, o que é que eu preciso fazer? Se o motivo da cabeça for crença limitante, a gente até tem que intervir. Se for algum problema de cognição, aí a gente vai por outras estratégias. Mas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O nosso cérebro ele tende a nos proteger, que a gente fique numa zonazinha de conforto, que estou bem, melhor do que eu me desafiar e pensar em coisas novas. Então, se eu estou querendo ser independente, ser ativo, ir ao supermercado, carregar uma sacola, ou como eu escutei do colega Edivan Martins, que ele quer, a meta dele é aos 80 anos segurar os 2 netos no braço. Então, primeiro, o que é que você quer para esse momento de envelhecimento? Se você está com 40, 50, 60, 70, 80, como serão os próximos 5, 10, 20 anos? Então, a base de tudo é ter a funcionalidade. E está lá o tópico número 1, atividade física.
Não atividade física por atividade física, né? Uma atividade física que seja estruturada. A musculação, que é uma atividade física resistida, associada a outra atividade que gosta, que seja aeróbica, uma caminhada, uma dança, corrida, uma natação. Aí você diz, mas estou com 70 anos, nunca fiz nada disso. Pode ser o primeiro dia para começar. O processo do envelhecimento, ele traz muitas nuances, inclusive o que eu chamo de ressignificação de pensamentos, até de propósito de vida. Que a pessoa pensa, eu vou me aposentar e eu não quero fazer nada. Mas é aquela pessoa que é super ativa. Não, ela vai ressignificar. De repente, se encontra com um hobby de atividade física ou com um hobby de ajuda de voluntariado ou qualquer outra coisa. Então, decidir envelhecer bem é independente da idade. Como você até estava falando. Eu posso ter 70 e eu não fiz nada até agora, mas procure ajuda, uma orientação, porque está cheio de excelentes profissionais aqui em Natal para que dê esse discernimento, para dar o primeiro passo. Agora, você falou a decisão consciente, mas quando algo já aconteceu. Eu já fui diagnosticada, por exemplo, com Alzheimer precoce, ou eu levei uma queda, ou eu tive um AVC e preciso aí... É possível ainda, nesse processo, fazer algo também? Sim, Ju. Nesse processo, a gente entra muito, né, na estabilização. Né? A gente tenta estabilizar a doença naquele momento, né? Lógico, com a ajuda da equipe MUD, dos profissionais, que aí existem, né, as medicações específicas, e a gente vai tentando ali no dia a dia, na funcionalidade, né, fazendo com que ele não perca, né, aquela função, porque acaba que realmente vai ser um processo de esquecimento. Ele vai esquecer como levantar o pé para subir no degrau, ele vai esquecer, ele vai estar sentado e ele vai... Como é que levanta? Assim, ele não vai realmente, na hora, pensar isso, mas assim, ele vai tentar levantar e não consegue, né, estabelecer a força na perna para levantar. E a gente não pode deixar esse processo regredir, né, mais rápido possível, que é uma doença neurodegenerativa, mas a gente consegue estabilizar ao máximo, né, ali até um processo que vem ali um momento num processo de doença, mas a gente vai estar lá perto e esse processo às vezes de doença ele consegue se reerguer, consegue voltar, né, de um processo de doença, mas a gente não perde tanta função naquele idoso, ele não regride tão rápido quanto seria, né, no processo da doença, se fosse só sem fazer atividade. Vocês falando e eu olhando para a Márcia aqui, pensando no ambiente que esse idoso está inserido. Também faz diferença. Assim, a gente tem que pensar que vivemos... A arquitetura está em tudo, né? A gente está aqui dentro do estúdio que é equipado, que é iluminado, que tem uma coerência na escolha das cores para valorizar, né, quem está aqui. Então, assim, dentro desse aspecto da arquitetura, se a arquitetura está em tudo, e aí ela estava falando e a gente fica, né, fervilhando a cabeça, são escolhas e motivações. Se a gente fala na questão da independência, eu tenho que pensar, se eu quero morar só porque eu não quero morar na casa de um filho, eu preciso pensar essa estratégia antecipadamente. Perfeito. Né? Então, assim, o que é que eu vou poder e o que é que eu quero e o que é que eu posso, até em termos financeiros, para essa adaptação. Se você escolher ficar na sua casa, você vai precisar adaptar a sua casa, porque por mais que você sinta que você domine, que você de olho fechado, você até encontre as suas coisas, você precisa ter cuidado, porque alguma fragilidade você vai desenvolver dentro do processo de envelhecimento, seja ele motor, ou com aspecto cognitivo de alguma doença neurodegenerativa. Então, assim, não tem muito o que escolher. É um processo natural, porque os órgãos ou sistemas, eles vão se desgastar e a doutora vai me avaliar. A visão já vai perdendo, a audição, né? Alguma coisa um pouco mais vai ter esse direcionamento. Se eu já sei que eu tenho uma determinada tendência até familiar, eu preciso estar atento, porque é um sinal que aquilo ali vai poder interferir na minha qualidade de vida. Então, vamos lá, eu quero continuar morando em casa porque eu quero ter a minha independência e preservar ao máximo essa questão da autonomia. Como é que eu vou fazer? Eu vou morar próximo de um filho, eu vou organizar para que eu tenha uma rede de apoio próximo a mim. Quais são as estratégias? Então, o ambiente, ele tem tudo a ver, né? Vai fazer uma reforma? Essa minha reforma é a curto, longo, médio prazo? Eu consigo planejar isso. E um profissional, ele vai dar esse direcionamento, porque você vai conseguir avançar de acordo com
com a sua necessidade, de acordo com o que você pode investir, porque a gente sabe que uma reforma, ela requer um investimento de tempo, de saúde mental, por isso que a importância de um engenheiro, de um arquiteto estar ali junto, acompanhando, para coordenar aquela equipe. Então, assim, qual escolha? Se a gente chega num momento de doença, as fragilidades são outras. Aí a família, ela precisa estar próxima nesse processo de escolha, nesse processo de intervenção, o quanto antes. Porque se é um processo neurodegenerativo, o prognóstico é algo que vai avançar. E uma reforma mais lá na frente vai causar um transtorno maior. Seja uma simples reforma de alargar uma porta. Então, assim, esse processo a gente acaba correndo contra o tempo. E aí o familiar que se antecipa a isso, no momento de diagnóstico, ele está na frente. Agora, assim, qual é o nosso papel? Dizer que tem profissionais que são capazes de coordenar isso e fazer isso para ajudar, porque a gente sabe que aceitar um diagnóstico não é fácil de uma demência, né? Entender que são várias demandas, agora é físio, agora é fono, agora é não sei o quê, agora é tanta gente envolvida para poder dar esse suporte, para poder acolher esse familiar, que as pessoas, muitas vezes, se perdem e esquecem do básico, que aí seria o banheiro adaptado logo, porque isso vai ajudar o cuidador para estar auxiliando a pessoa. Então, assim, essa rede de apoio e essa questão de ficar acamado, ela é muito delicada e o ambiente interfere muito, né? Assim, é desde uma simples cor na parede, é o que tem nessa parede, porque a pessoa fica naquela posição, vai para outra posição, vai para outra posição, né? Que aí muda, decúbito, aí a fala técnica, eu não sei, eu sei que gira para um lado, gira para o outro. E aí, que contexto eu vou ter de parede, de olhar para uma janela que tenha uma vegetação, que coloca um simples vasinho de planta na janela para você apreciar e para você trabalhar os estímulos, né? Porque cheirar uma flor, observar uma flor, ouvir o canto de um pássaro, tudo isso é estímulo, não é? Porque a pessoa está numa cama que não vai ter estímulo. E o ambiente, a ambiência, ela tem tudo a ver com isso. E a ambiência é a qualidade de atendimento de um profissional da área da saúde que chega, é o que vai estimular a fazer atividade física no dia que está sem fazer nada, né? Então, todo esse contexto envolve o ambiente. E o ambiente, a gente tem a construção dessa ambiência, que são todos os fatores. Iluminação, né? Os sons, a história daquele paciente, preservar a história, porque a gente não pode sair mudando tudo. Então, assim, são vários aspectos, né? É multi. Então, por isso, assim, eu me sinto muito confortável na hora que eu estou com vários profissionais, a gente vai aprendendo e entendendo que a gente precisa ter como centro o meu cliente, né? Desculpa, o meu cliente. Qual é a necessidade principal dele? Né? O que é que ele preserva ali? O que é que era do gosto dele? Né? Da vivência dele? Porque aí também a gente pode sair mudando tudo. Porque essa fala dela atropela, eu né? quero morar sozinho, porque isso é uma demanda muito grande em consultório, né? Aquela pessoa idosa que quer morar sozinha, que não quer mais morar com filho, não quer ir para casa de ninguém, principalmente quando fica viúvo ou viúva. E é um dos problemas assim que a gente encontra de aceitação de equipe multijunta. Às vezes a pessoa tem uma resistência até de ter funcionário. Só que a gente explica, né? Eu não estou pedindo para que a senhora seja uma princesa, fique sem fazer nada. Pode continuar fazendo suas coisas, mas a aceitação que precisa de ajuda, né? Nesse momento. Então, quando você ficou falando aí de eu quero morar sozinho, uma fala que a gente pode ter no processo de envelhecimento. Como é que você quer envelhecer? Né? Você quer morar sozinho, não ter ajuda de alguém diretamente, né? Porque geralmente não fica só. Tem filhos que moram perto, recebem visita. Hoje temos tecnologias que nos ajudam para o idoso que mora sozinho, desde câmeras a você ter a Alexa, que telefone para não sei quem que caiu, ou sensores de queda, né? Relógios, smartwatches que vão mostrar se aconteceu alguma coisa. Para a gente também tentar preservar essa vontade de que more sozinho, né? Mas tem que sempre alertar que pode acontecer alguma coisa. A gente não tem também que pensar que a velhice vai ser só doença. Tem que pensar que essa pessoa vai ser independente sempre. Mas temos que pensar também em qualquer atropelo que possa acontecer. A questão do planejamento, né? E esse planejamento, quando ele vem antes, ele termina também prevenindo situações adversas que podem surgir. Isso. Exatamente. Na fala da doutora Ângela, a gente entra, né, ela está no consultório, ela faz toda a avaliação, né, lá no momento, faz a conduta, né, a orientação
Mas, às vezes, realmente, o idoso chega em casa e faz totalmente o contrário, né? A gente recebe muito, assim, e hoje, assim, a gente realmente tem a gerontologia, né? Que é esse olhar biopsicossocial, né? De estar realmente mais presente ali no cotidiano, que a gente está mostrando no momento, ali no ato, né? Na prática, a dificuldade que aquele idoso tem. Quando eu chego no momento para fazer a avaliação física, eu mostro na prática a dificuldade que ele está tendo ao subir no step, ao subir chamo calçadinha, ao subir na calçadinha, ao sentar e levantar, que a família antes já conversa comigo, Josi, é totalmente resistente, não vai fazer, não tem como. E eu disse, mas deixa eu ir na primeira conduta, deixa eu mostrar a ele, na prática, a dificuldade que ele está tendo na parte do equilíbrio, né? No risco de quedas, que a gente tem teste específico para isso. E a importância de realmente, assim, a gente entrar ali no momento do idoso, né? Ali no ambiente dele. E a gente tem resistência, né? Para algumas situações, que Márcia, a gente trabalha junto, e aí a gente chega e aí você imagina que aconteceu bem recente uma situação do cachorro, né? A família, a idosa tem 3 cachorros que dormem com ela, né, na cama, e ali o fator emocional muito forte. E o cachorro sai de manhã, acredito, que faz xixi. E essa idosa tem um ambiente totalmente de risco. Né? E aí, como é que a gente vai, né, Márcia, interferir nesse fator emocional dos cachorros? Mas, assim, é o dia a dia, é mostrando, é levando realmente o profissional específico, né, que tem a forma, que tem a conduta diferente de conversar sobre isso. Mas a gente está ali no dia a dia, né, de estar realmente conscientizando. Acredito que é aquele ditado, né, água mole e pedra dura, tanto bate, né, e aí tá no ambiente do idoso, tá inserido, é muito importante, né, a importância realmente desse olhar biopsicossocial da gerontologia. Você falando aí do cachorro, do xixi, vai na limpeza, né? Ficava escorregadio o chão, é isso? O cachorro, ao amanhecer o dia, o cachorro sempre faz o xixi, né? Assim, no quarto. Ele não consegue, eu acho que a porta fechada, ela acorda mais tarde um pouquinho, o cachorro não aguenta e faz xixi no chão. E aí, assim, quando eu cheguei, eu vi aquela cena, tava molhado, uma poça de água, né? E a idosa o quarto meio escuro, ela vai levantar, né? Olha o risco. Mas, assim, a gente tem que saber até como entrar nessa intervenção, né? E tem um fator emocional muito forte. E aí, entrar na conscientização também dos familiares, o que é que a gente pode estar organizando ali. A cuidadora chegou, amanheceu o dia, já chegou para organizar a casa, já entra no quarto dela, já limpa o xixi que tiver, e aí a gente vai tentando manejar. Até a orientação também com os familiares e os cuidadores precisa realmente, sabe? Eles são assim, tem cuidadores que são ali do dia a dia, que são das atividades da casa, que acaba olhando o idoso. Acontece muito isso, né? Eu tenho uma funcionária da casa, mas acaba olhando mamãe, né? Ela não tem realmente uma conduta ali, ela não é orientada para cuidar daquele idoso, né? Tem as condutas e acaba interferindo, né? E a gente, assim, a família é resistente a colocar um cuidador específico, mas a gente tenta um paliativo, tenta realmente reorganizar ali um pouquinho, conscientizar a pessoa da casa para observar melhor. Até porque uma queda no idoso pode comprometer esse envelhecimento. Exatamente. Pode o idoso que tinha ali todos os seus planos no futuro, uma queda pode ser... Porque Exatamente. pode ser um simples escorregão, desde uma fratura, desde um traumatismo craniano, tem uma paciente que ela perdeu a visão, porque ela fazia uso de anticoagulante, ela caiu e ela bateu o olho. Então, ela perdeu a visão. Então, olha só, ela andava tudo, mas olha só que dificuldade, né? E Josi falando, fiquei pensando aqui que a gente também fala das demandas de reabilitação, mas também podemos falar dos casos que são de sucesso. Aquela pessoa que era bem resistente ao início, mas, por exemplo, começou a fazer atividade física e participou de um grupo de dança, e que você vê que depois ele diz, não me percebo mais como eu era antes, né? Exatamente. Você falando, eu fiquei pensando, porque a gente não pode parar para pensar normalizar que o envelhecimento é muita doença, né? Na verdade, a gente tenta que o processo seja com menos dificuldade possível. A gente sabe que todo mundo, como eu estava falando, conhece uma pessoa com 70 anos, né? Só que hoje você não vê 70 anos como antes aquelas pessoas que são mais frágeis. Você já vê pessoas mais ativas. Então, você olha e tem que pensar como é que você quer estar aos 70 anos. O que é que você vai fazer hoje para lá, nos 70, tá bem,
tá com independência. Ah, mas eu já estou com 70 e não fiz nada. Aí eu repito, não tem momento para começar. Desde Comece que você tenha hoje. a consciência do que você quer. Porque eu posso fazer uma palestrinha, Márcia fazer, Jus fazer, e a pessoa, para ela ali, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, porque não gerou a consciência. Mas, de repente, aquela pessoa que pensou, realmente, minha mãe tinha certa dificuldade, eu não quero ficar assim como ela, porque isso pega muito no exemplo. Às vezes vem para a consulta, a senhorinha cadeirante, né, frágil, e a filha, aí a gente diz, olha, a gente fala sobre o envelhecimento para justamente o desfecho ser diferente. Né? Tentar que tenha mais, que tenha músculo para poder fazer movimento. Tem Tem a até poupança, né, do aquele vídeo, né, que é bem batido, que é as duas situações, do idoso saudável e do idoso Isso. doente. E é aquilo mesmo, né? Um choque É. de realidade que pode ser realmente dois E, opostos. e é só o estilo de vida que você modifica. São os hábitos que você modifica. O que é que você pode fazer para que o seu desfecho seja diferente, né? E queda, como você falou, é o número um, assim, de Uma fratura de fêmur é cruel, você, né? Para um idoso. você pode ter... Existem pacientes que se reabilitam, sim, voltam a andar, tá, ok. Mas ele já tem um fator de risco de cair de novo, porque ele tem medo de cair novamente. Né? Já é descrito. E aqueles que não vão andar mais, porque pelo medo de cair novamente, ele se protege. Ele pode ter um educador físico lá fortalecendo, pode ter um fisioterapeuta, tudo, mas o medo dificulta muito. Acontece assim, em algumas condutas ele só consegue fazer os exercícios quando a gente de caminhar, né, assim, os mais específicos quando o profissional vai na Pega residência. na mão mesmo e vai. Exatamente. Só que assim, ali em alguns momentos a gente vem batendo muito também nessa tecla da neuroreabilitação, né, do processo, o idoso não tem mais jeito, né, naquela idade, às vezes uma idade bem avançada, teve um processo de AVC, e aí a gente consegue melhorar as condutas até com os cuidadores. Ele não vai conseguir andar mais, mas assim, a gente conseguindo fazer ele ter mais força e resistência, né, no levantar, de ficar firme, de ficar em pé, a gente consegue uma transferência melhor da cadeira para a cama, porque o idoso mesmo ele vai levantar com ajuda, vai ter o apoio, mas ele vai fazer a transferência com o cuidador com menos esforço, né? E assim, isso vai ajudando no dia a dia. Ele está deitado na cama e o cuidador vai trocar a fralda, ele levantar o bumbum, fazer uma elevação pélvica para levantar o bumbum e colocar a fralda, isso já é funcionalidade. Ajuda, com certeza. Exatamente. A gente entra muito nessa área Eu também. lembro que eu vejo muito no seu Instagram exemplos, né? Que você bota, essa paciente. Às vezes você pensa assim, nossa, tão pouquinho. Mas uma paciente que conseguiu levantar só, Exatamente. né? São pequenas vitórias, mas que vão sendo construídas, que é importante nessa questão do envelhecimento. E assim, uma coisa interessante, eu acredito muito na questão da motivação, né? Se a gente pensa que no nosso dia a dia, para ir para uma academia, para uma alimentação mais saudável, a gente tem que procurar estratégias, e isso vai ser normal também dentro do processo do envelhecimento. Qual a motivação? A minha motivação é realmente eu continuar indo no meu supermercado que eu gosto de ir, fazer minha comprinha lá no final do dia, tomar um chá, um café com as amigas. Que motivação é essa? Eu quero continuar a fazer isso há muito tempo. Eu quero cuidar das minhas plantas. Então, essas plantas não podem ser num jarro lá no chão. As plantas tem que colocar nos jarros mais altos, tem que colocar prateleiras para eu poder ir aguar, para eu poder cuidar dessas plantas, para eu poder ver meu jardim. Então, essa motivação é algo que a gente precisa ter esse cuidado e trazer esse alerta, como profissional de qualquer área que a gente está aqui dentro do nosso segmento. Qual é a motivação? Eu quero reformar minha casa, ótimo. Até que ponto a gente vai estar reformando? Até que, né, que momento, até que ambiente? Qual a motivação? O que é que você quer realizar ali dentro? Então, essas estratégias, que aí a gente pode, dentro da arquitetura, trabalhar a curto, médio e longo prazo, e dentro desse aspecto da prevenção, que aí é essa conscientização, é trazer, hoje a gente eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, de trabalhos acadêmicos. Hoje a UFRN, com um grupo Longeviver, que eu faço parte também, a gente já desenvolveu. O ano passado foi premissas de segurança para pessoas institucionalizadas, esse ano já foi prevenção a quedas, olhar multifatorial com os profissionais também, né, para a gente poder ter esse olhar amplo e essa discussão. Cada um é um tijolinho dentro dessa construção, no final das contas, né? E pensar em envelhecer bem é trabalhar nessa fala do convencimento de que vai ter resultado. Isso aqui é pesquisa.
É percentual, é estudo, é acompanhamento, é consultório, é clínica, é o que você está vivenciando. É o que está chegando a mim no escritório, né? São os filhos preocupados, demandando esse olhar e esse cuidado. É uma consciência de um que já vê a necessidade de realmente estar colocando a barra. E isso é pontual, né? Até a gente conseguir realmente ser natural no aspecto de pensar essa construção e essa arquitetura nascendo dentro do design universal, que é a premissa que direciona a acessibilidade, né? Então, esse conceito de design universal, que vai da base lá para a 90-50, que é a norma que cuida da acessibilidade, vai trabalhar todos os itens de usabilidade, de alcance, de autonomia, de independência, né? Dessa junção, desse alcançar e da possibilidade da pessoa utilizar aquele espaço físico. Então, são vários itens. Essa questão do convencimento, a gente pode trazer dados, né? Qual é a perspectiva que a gente tem do mundo, do envelhecimento, do Brasil? Nós aqui do Nordeste, a gente já visualiza isso, baixa em um teatro, é um supermercado, você já entende. Na academia mesmo, né? Na academia. A gente já entende que o nosso público está diferente, que as pessoas ao nosso redor estão realmente envelhecendo. E que bom, né, que estão envelhecendo. Eu tenho esse olhar, não é romântico, mas é realista. E como melhorar, né? Exatamente. Márcia, quando a gente fala nessa questão da acessibilidade, né? Você falou a questão das barras, tal, que eles têm resistência, mas na sua rotina, quais são as principais mudanças que devem ser feitas numa casa para prevenir problemas para esse idoso? Uma coisa bem recorrente dentro dessa prática de visitar casas, né, com esse olhar mais focado para a questão da longevidade, digamos assim, é ainda muito forte a questão do apego, né? Apego a muitos objetos, a muitos móveis, tapete, mas não só isso, mas aparador, móveis com quinas, muita coisa em um ambiente só, muita informação, às vezes é muito estímulo que você acaba nem valorizando o que tem, né? Então, uma das questões, lembra, das visitas que a gente fez, um corredor enorme, aí a paciente vai de um ponto até chegar lá no quarto. Por que esse corredor? Vamos colocar os porta-retratos aqui para trabalhar essa questão de se locomover e de ter um acompanhamento e essa parede ser uma parede atrativa. A iluminação, né? A iluminação, porque às vezes a gente não tem uma iluminação que seja atrativa e que você visualize ali aquele piso. Né? Então, assim, são coisas pontuais. Aí, claro, a gente não pode fazer uma receita, não é uma receita de bolo, porque cada indivíduo vai ter a sua peculiaridade. Isso. Mas largura de porta, porque isso implica também de você estar acompanhando uma pessoa e, de repente, um auxílio. E hoje em dia já está melhor, né? Porque se for olhar as casas antigas, os apartamentos antigos, ninguém pensou que ali poderia passar um cadeirante. Pois é, né? E a gente já tem uma lei, né, que já determina essa questão das construtoras terem o projeto arquitetônico possível de adaptação. Então, as unidades residenciais, elas podem estar dentro de um contexto com a porta mais estreita, digamos assim, porém, essa porta ela tem que ter possibilidade de ser alargada sem ter interferência com a estrutura do prédio. Então, eu não posso ter ali um pilar que inviabilize a largura daquela porta. Então, isso já é uma coisa, até dentro do direito do consumidor, se você vai estar adquirindo um apartamento, você está atento a isso. Não é adaptado, mas é possível de adaptação. Porque hoje tem uma regra que fala de percentuais de apartamentos já adaptados. 3%, se eu não me engano, principalmente num programa de habitação do governo, já é uma já norma. Tem já um construir percentual, com essa adaptação. Que aí, por exemplo, naqueles blocos, o pavimento térreo geralmente é o que é escolhido se não tem elevador. A largura de porta, o banheiro, já tem essas unidades já direcionadas com esse percentual. Porém, na grande incorporação, dentro da dinâmica, é a exigência da área comum, tudo tem que estar acessível, ou seja, acesso do portão de entrada, salão, banheiros, tudo que for de uso comum de todos, coletivo, precisa estar acessível, precisa cumprir a norma da acessibilidade. Porém, as unidades residenciais, elas precisam ser passíveis à adaptação sem ter interferência com a infraestrutura. Então, é um alerta, porque a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque é um investimento que você vai precisar fazer lá na frente, né? A gente vê muito idosos, no seu caso, José, idosos sendo atendidos em casa. Então, é o profissional da educação física que vai em casa,
Muitas vezes o médico vai em casa, né, Uhum. doutora Ângela? É o fisioterapeuta, é o fono, é aquele cuidador que vive ali. Essa arquitetura também tem que conversar com esses profissionais, que eu lembro, eu ouvi Márcia falando, a gente foi analisar aquele, vocês fazem essa avaliação juntas, é isso? Exatamente. Porque na realidade é um conjunto, né? Na hora que você possibilita esse ambiente Isso. mais acessível, mais livre de obstáculos, você está auxiliando no processo terapêutico da melhor forma, né? Ou seja, ter o Exatamente. cuidado com esse espaço físico. Esse caso dessa paciente, ela chamava um corredor é enorme nesse apartamento, um apartamento de um único andar, e ela fazia, é o túnel escuro. Ela tinha até assim receio de caminhar nesse túnel, né, que ela falava. E a gente, para estimular ela a caminhar, né, Márcia sugeriu, foi lá, fez toda essa avaliação, Josi, e aí assim, a gente conversando, vamos sugerir para o familiar colocar os quadros da família, e ela vai caminhando e vai olhando, observando a iluminação. Já mudou todo o contexto, né? E hoje Já ela se sente motivada a caminhar. Sim, hoje ela já não chama mais de túnel tenebroso. Assim, Coloca túnel... os netos nessa Exatamente. Nessa assim, parede, que eu quero ver se ela não vai eu tô falando gostar. das motivações, a É. gente precisa trabalhar essa questão das motivações. Aí né? quando a gente conversou que ela estava resistente para caminhar no corredor, porque é onde tem uma acessibilidade gigante, assim, tem uma barra de uma ponta a outra. A família pensou nisso, da barra, né? Pelo menos isso. E aí, assim, mas ela não estava caminhando. A barra estava até lá sem nem ser utilizada, né, Márcia? Mas, assim, o fator quadro, iluminação, já foi, assim, emocional, totalmente diferente. Hoje ela consegue caminhar. Uma caminhada num corredor como esse faz diferença para esse Claro idoso? que faz. Falando em termos de saúde, Não, de melhora. qualquer coisinha tá valendo, tá? Antes, se ela não caminhava nada, se ela começou a caminhar um corredor, já tá valendo. É o que a gente, às vezes, pensa que a gente tem que impor as coisas, né? Quando a gente diz, vamos começar uma atividade física, mas eu não gosto, eu não quero, é difícil. Mas por que perto da sua rua, assim, é calçamento? Não, é asfalto. Se a senhora for da sua porta até a esquina e voltar, dá uns 10 minutos, dá menos. Então, vamos começar com essa caminhada até a esquina da rua e volta. Vamos começar, aí a gente marca ali. A nossa meta é que a gente comece com 10 minutos. Quando começar com 10 minutos, a senhora vai ver, posso ir mais 5. Até ir conseguindo que faça no mínimo 30 minutos por dia, se for uma caminhada, atividade, no caso, né? E eu fiz isso com uma paciente jovem, ela não tem 60 não, ela tem 50 e poucos anos. Eu comecei com essa história dos 10 minutos. Quando ela veio no retorno, ela já estava com 20 minutos. Olha aí. Então, assim, se você chegar e também impor, não vai fazer. A não ser que tenha uma motivação. Se você tem um corredor longo, que você pode usar como, né, caminhar e voltar. O professor que eu tive hoje, ele deve estar com uns 97, 98 anos, foi o primeiro geriatra do Brasil, doutor Yukio Moriguchi, e ele dizia que quando ia para os congressos, ele ficava caminhando dentro do apartamento do hotel para não deixar a caminhada. Japonês, viu? Olha a idade dele. Deu aula para mim, ele tinha 82 anos. Ele ia para a PUC a pé, porque dava 1 hora da casa dele. Aí a esposa buscava para voltar para casa. Então, quer dizer, você tem que procurar a sua motivação. Ele deve caminhar e fazer atividade uma vida inteira. Então, como é que você chega e diz que você tem que fazer 1 hora de atividade física? Uma pessoa que não faz nada, né? Então, você tem que motivar. Até as pessoas jovens, eu digo, chama uma amiga. Porque no dia que você está né? sem querer ir, a sua amiga lhe puxa, né? Grupos de idosos que têm aula de dança e tudo mais, motivam muito. Só que eu digo que para dançar tem que ter músculo. Então, tem que fazer a dança e a musculação. E o exercício resistido, né? Porque o que é que acontece muito? Chega e quer tomar o suplemento. Eu disse, mas se não fizer atividade física, não adianta de nada. Então, só vai passar, a gente vê a necessidade, mas associada à atividade física também. Então, é toda uma maneira de gerar essa consciência nessa pessoa e motivar. Porque chegar e dizer assim, tá, faça a sua atividade física. Como é que eu começo, né? Eu tenho um grande exemplo, assim, é na minha casa mesmo. Meus pais, os dois têm 66. E minha mãe iniciou a atividade há 3 meses atrás. Já faz 5 anos que eu estou nessa área. E, assim, minha mãe é muito... Tipo a casa de ferreiro e espeto de pau, Exatamente. Né? Não, assim, e terapia até para isso, porque eu ficava muito frustrada.
por não conseguir, assim, nossa, minha mãe, como assim, né? E aí, assim, foi um processo, um trabalho árduo, assim, até... Ela não foi pelo amor, foi pela dor. Ela teve uma crise de coluna, e aí eu fui mais incisiva. Fiz, olha, aqui, a senhora agora chegou o momento, não tem como mais. E eu fui mesmo ministrar a sessão lá no início, né? Eu não conseguia mais na Zona Norte, mas eu mesmo no início, sei lá, vem cá, mãe, deita aqui e vamos... Aí eu comecei a fazer com ela e depois eu entreguei realmente para uma profissional, né? Que eu não conseguia ficar. E hoje, e ela até pergunta, minha filha, até quando? Esse negócio, mãe, é pro resto da vida agora. E assim, é outra E tem pessoa. número 1 da prescrição. Exatamente. E assim, ela foi um grande desafio, né? Assim, e eu aprendi com ela, aprendi nesse momento ali que a gente realmente nunca pode... Tinha momentos que ela dizia, amanhã não tem jeito mais não. Não tem mais, assim, eu vou ficar quieta. Ela se entregou mesmo, assim, não quer fazer. Mas assim, aí depois eu comecei, meu Deus, mas eu não tenho como, eu sou dessa área, eu tenho que ter uma forma, né? E aí eu fui mostrando os nossos alunos, né? A idade dos nossos alunos, que ainda faz, e que faz bem feito, e que vai ver muito. E aí entrei no fator emocional. Fiz, olha, como é que a senhora vai ver seus netos, né? Assim, como é que a senhora vai... Brincar com os netos. Exatamente. Né? E ela tem comércio, é comerciante. É porque ela acha que é atividade de casa, né? A atividade varrer, a louça. Todos eles acham. E o comércio, né? Dela, assim, que ela é muito ativa. Eu sou ativa demais. Aí acha que isso, né, já é tudo. E eu fui mostrando a ela, né, aos pouquinhos, e assim, consegui. Graças a Deus, ela aderiu. É interessante isso. Eu tive um cliente que ele faleceu com 100 anos, mas ele viveu muito lúcido, ativo. Viveu bem. Viveu bem e ele tinha resistência à questão da adaptação. A filha médica me chamou para fazer algumas intervenções. A gente começou fazendo uma proteção acústica para uma sala, por causa da questão do barulho externo para assistir TV. E depois eu fui nessa conquista. Depois que ele notou que ele estava tomando banho sol, usando as barras, ele se incomodou primeiro com o tapete antiderrapante que a gente botou no box completo, não só aquele tapetinho que é um risco, o tapetinho com ventosa só num determinado ponto, a gente colocou no box completo. Aí no começo a filha, olha, ele reclamou que era diferente a textura, né? Até porque a gente sabe que a pele do idoso também fica mais sensível. Mas depois que ele sentiu a confiança de usar o tapete, de que ali tinha uma barra e ali tinha outra, e ele tomava banho só, então ele estava garantido, ele mesmo se sentia seguro a estar usando esse espaço, né? Então, assim, é uma questão realmente de tempo e de processo. E a motivação é ele tomar o banho dele só. Isso. Né? Ele está ali usando aquele espaço com a intimidade dele. Né? Porque essa geração é uma geração de muito pudor, né? Não que nós não sejamos, mas era muito mais difícil você ter que cuidar, por exemplo, a mulher, a filha cuidar da mãe, mas a filha cuidar do pai, né? Então, assim, é um ponto interessante para a gente estar nesse estímulo da motivação. Essa questão da motivação é muito bom quando a gente vê exemplos, né? Os exemplos arrastam. Isso. Doutora Ângela, tem algum exemplo também de um paciente aí que possa incentivar quem está assistindo? Eu vou Tem dizer, lá várias. em casa é assim, a casa de ferreiro é a metade de pau e a metade funcional. Já é um bom começo. Já é um bom começo. 50%, quando eu saí de casa agora, né? Porque agora eu sou vizinha deles, isso é um privilégio para mim. Ele estava fazendo pilates. O meu pai estava fazendo pilates. Ele caminha desde que eu me entendo de gente. Que ele caminha, acordava cedo e ia caminhar quando a gente morava em casa de rua mesmo. Antes da pandemia, a gente falou a importância de ter um profissional, um educador físico para fazer parte de musculação, e ele começou. Na pandemia, teve uma orientação à distância, mas tentou manter do jeito dele, e hoje ele ainda continua. Então, hoje ele faz a parte de musculação na academia, faz o pilates, hoje é terça, né? Terças e quintas, tem uma turma, uma professora que vai lá no condomínio, faz a turma das mulheres e a turma dos homens, porque eles sabem que as mulheres conversam muito. Sem dizer que o outro lado da Casa Ferreira Espiritual, vou dizer, faz um mês que ela voltou para a academia. A sua mãe. Porque ela é muito ativa, trabalha muito ainda, ela não quer desacelerar de jeito nenhum, mas eu disse a ela que ela precisa do momento dela, né? E fez toda a avaliação e voltou. Aí eu disse, mulher, você chegou já com essa roupa, eu ainda nem fui hoje. Então, quer dizer, acaba que uma pessoa estimula a outra, né? Exatamente. E tem, se fossem puxar inúmeros exemplos, esses eu digo são exemplos de dentro de casa. A gente puxa, por exemplo, o meu irmão caçula,
ele fazia a parte de musculação, começou a corrida para entrar na aeronáutica. Foi aprovado, mas acabou que nem ficou. E a corrida virou uma paixão. Ele acorda super cedo, todos os dias, para correr. É impressionante, né? Assim, como ele se identificou. Musculação, corrida, porque ele não pode correr sem ter a musculatura preparada, né? Então, esses são exemplos que eu estou falando de dentro de casa. Fora os exemplos que a gente vê no dia a dia. Realmente, eu encontro mais resistência, mas quando a pessoa inicia e vence essa barreira, ela também não deixa mais. Na verdade, quando ela começa a sentir Porque se sente os bem. benefícios, Exatamente. aí você diz assim, Você, isso aqui ó, é bom, isso aqui é aí bom, fazendo né? tudo Vai. aí. Lá em casa é a família toda, nadado, 4h30 da manhã, acorda todo mundo e É. vamos embora. Coisa boa. Porque, assim, claro que a pessoa mais jovem vai prestar atenção nas roupas que estão cabendo mais, inclusive na disposição. Porque a gente está falando aqui de atividade física, mas vai andar todos aqueles pilares do estilo de vida saudável. Atividade física tem que estar com alimentação saudável, a pessoa tem que dormir bem. Meu irmão dorme super cedo, porque acorda super cedo para correr. Né? Ele incorporou essa história Não tem insônia que bate. Não tem insônia que bate. Então, você vê a hora do seu sono, né? O sono está muito em alta, graças a Deus, falar hoje, porque a gente tem o costume de adaptar o sono à rotina, quando, na verdade, a gente tem que adaptar a rotina ao sono, né? Você tem que ter o sono o mais preservado possível. Aí você vai lá, atividade física, todos esses pilares. Vem a questão da saúde mental, como é que está? Como é que está o seu gerenciamento do estresse? Aí a gente volta para o item número 1 da prescrição, atividade física. Quando você tem qualquer problema que seja de saúde mental ou gerenciamento de estresse, se você incorporar atividade física, ajuda. Eu digo, é item número 1 da prescrição. Com medicação, quando é preciso, sim, mas Não dá para ser, não não dá dá pra para ser, eliminar sim, né? a atividade física. E eu conversei com a Aline num podcast passado aí sobre a questão das conexões, né? De você cuidar dos seus relacionamentos, principalmente no processo de envelhecimento. Então, você faz o grupo da academia. Ah, não quero ir porque só tem gente jovem. Qual é o problema? É o etarismo ao contrário aí, né? Só tem gente jovem. Não tem problema. Então, se você não se sente bem nesse ambiente, vai lá para nossas amigas, né? Vai lá para Ativo, que é um ambiente Eles totalmente fazem todo esse 60 a mais. trabalho, Todo né, esse de trabalho de socialização. inclusão, né? Então, você quer tomar um café com suas amigas, quer sair de casa, encontrar e ter independência, né? Você manter os relacionamentos já é um grande pilar para você envelhecer bem. E eu digo que fecha com chave de ouro quando você cuida dos hábitos, questão de tabagismo e uso do etilismo, e quando você cuida do seu lado espiritual. Aí você fez o pacote completo, independente da religião. Se você tem uma crença, você cuida do lado espiritual, você consegue envelhecer. São pilares que nenhum deles, a gente falou aqui em negócio de medicação, ninguém falou aqui em pílula mágica, ninguém falou em nada. São orientações básicas que a gente tenta gerar essa consciência na pessoa que vem para a gente, que a gente possa fazer uma avaliação completa desses pilares. E todo dia, né? E Não todo é dia. um prazo para isso. Não, durante 3 meses você vai fazer isso. Isso, não. mas aí você tem que entender que, por exemplo, nós, né, mães com jornada tripla, vai ter um dia que você vai estar mais cansada? Vai. Então, em vez de você fazer 1 hora de atividade, mais que vá pelo menos 30 minutos, não deu tempo de ir para a academia, mas você tem a capacidade de calçar um tênis e caminhar no condomínio ou na esteira do prédio, ou o que for. Mas pelo menos o mínimo fazer. Porque se você deixar aí você vai se acomodar aí. Né? Então, a gente tem que entender que tem dia que a gente não está com essa disposição mágica que a gente está falando aqui, não. E está tudo bem. Mas que faça pelo menos o mínimo. Exatamente. Imagine para o processo, né, do envelhecimento. Hoje a gente tem uma demanda bem alta com idosos que têm octogenários, nonagenários, né? E você imagina, né? Tem dias que realmente o idoso está totalmente resistente e a gente entra ali com outras condutas, né? Com a equipe multidisciplinar, que a gente tem um musicoterapeuta, a gente tem uma professora de dança funcional, uma dança mais integrativa, e a gente vai tentando manobrar essa rotina desse idoso. Porque o idoso 90, a gente tem 99, vai fazer 100 no próximo mês. E aí você imagina, né, a gente que na nossa rotina vai ter dia que a gente não quer. E imagine eles.
E a gente tem que saber até conduzir esse lado, Isso. conscientizando os familiares também, né? A gente, como a gente entra muito na conduta domiciliar, a gente entra muito ali no ambiente do idoso, né? No íntimo ali. E aí o familiar tem que ser exemplo também, né? O familiar começa a caminhar e chama aquele idoso, né? O familiar vai para academia, coloca a roupa, mesmo que o idoso não vá, mas coloca a roupa de treino. Eu estou indo para academia, tá vendo que eu estou me cuidando? E aí é muito importante essa conscientização também, né, dos familiares. Influencia muito. Josi, você começou só com atividade física, não foi? Era atividade física com os idosos. Isso, exatamente. Assim, na verdade, eu como era personal, né, específico para idoso, entrei na gerontologia, né, entrei também na neuroreabilitação, onde a gente hoje é mais específico para idosos que têm processos demenciais, o Parkinson, pós-AVC, e agora nos cuidados paliativos, né? A gente vai realmente até o finzinho ali dos idosos, levando qualidade de vida até os últimos dias. Hoje a gente tem a equipe multidisciplinar, eu fico bem à frente da parte administrativa da empresa, fazendo as visitas e como gerontóloga do idoso, né, gerenciando esse cuidado. Olha aí, esse gerenciamento, você falou, não falamos de medicamento, mas o idoso também sofre com isso, né? Porque às vezes tem várias medicações e a interação dessas medicações também terminam... do geriatria, a polifarmácia, né? Quando Polifarmácia, eu estava tentando lembrar o termo. Polifarmácia. A gente até brinca, a gente brincou essa semana, esses dias, o Filipão Nefro estava dizendo que agora chegaram novas medicações para proteger a função renal, tal, e que era uma confusão, cardiologista com o nefrologista, aí chega o geriatra que fica querendo ver os remédios, enfim. Quando há necessidade, a gente realmente mantém medicações, né? Mas existem metas diferentes para os idosos durante o processo de envelhecimento, tanto hipertensivo como controles glicêmicos, e a gente vai avaliando junto com um colega especialista. Porque a polifarmácia, ela é um risco de quedas, né? O idoso que usa medicação para diabetes e, de repente, você pensa que um idoso mais acamado, mais frágil, que a glicemia dele está ali 90, que ótimo, está muito boa, mas a gente sabe que a gente pode ser um pouco mais maleável, porque o risco de hipoglicemia para ele é maior. Então, o idoso frágil, ele tem uma meta diferente, você pode ser um pouco mais maleável com esse valor, né? Então, se a gente for falar aqui de polifarmácia, a gente vai... Tem que ser outro podcast. Outro podcast, mas uma coisa que é muito importante. Quando a gente pergunta, quais são os remédios que você toma? Alô, esse. Tem algum para dormir? Porque às vezes não diz, né? Tem. E a gente tem que ver qual é essa medicação de dormir, porque às vezes diz que é natural, mas tem o risco de quedas. Toma um suplemento. Que suplemento é esse? Porque quem passou? Não, eu vi na internet, comprei porque assisti na televisão, enfim. E a gente tem que explicar sobre as interações que um remédio pode estar fazendo no outro. Às vezes, um antidepressivo que para um paciente jovem é a primeira escolha, para o idoso já não é legal, porque a meia-vida dele é mais longa, né? Pode dar risco de quedas. Então, a avaliação das medicações é feita toda consulta. Pode vir todo mês a gente avalia todas as medicações. Porque, às vezes, foi para um colega, aí deu um efeito colateral, vai para o outro, mas não conta que está tomando esse. Aí depois vai para outro, e quando a gente chega aí, o paciente faz assim, eu trouxe uma sacola, pronto, adoro, espalha tudo aqui para a gente ver. E a gente analisa realmente a necessidade. E eu discuto muito com os colegas, quem é seu cardio, quem é seu psiquiatra, porque a gente às vezes troca uma ideia, né? E fazer o manejo dessa quantidade de medicação, porque eu tento normalizar que tem que ter realmente uma quantidade de comprimidos que se tomam. Mas se a pessoa se cuidar desde sempre, a gente vai tentar minimizar que o uso de medicação seja, né? Como já disse, minimizar a quantidade de comprimidos, se for necessário. Eu tenho até uma, que eu digo que eu sou fã, a doutora Graça Moraes, que é nutricionista. Sim, conheço. Inclusive, ela vai participar também da Semana do Envelhecimento. Maravilhosa. Ela tem 72 anos e não toma nenhum medicamento, nem para controlar a pressão, nem para diabetes, nem nada. Então, isso é fruto de uma vida inteira, né? De boas escolhas. Que esse que acho tem que que ela está ser. até lançando um livro, né? Tá, em breve. Vamos falar tudo sobre isso no próximo podcast, aguardem. Márcia, quem quer iniciar esse processo de adaptação, dessa avaliação da casa, por onde começar? Pois é, assim, eu acho que a grande questão, eu acredito, tem que ter a motivação, tem que ter a participação e o protagonismo da pessoa idosa,
Não faz sentido ele não participar. Então, isso aí também é uma coisa importante, independente de que fase ele esteja dentro do processo de envelhecimento e como ele está se sentindo. Ele precisa estar dentro desse movimento, até para ele poder incorporar, até para ele poder usar a barra, porque não adianta Se só... pertencer. Exatamente. Não é só incorporar aquela barra ali naquele ambiente e aquilo ali tem que ser usado. Ó, eu sempre chego, né? Ó, a barra é bacana, você vai lixar o pé, vai lavar o pé na hora do banho, você já se apropria. Então, a gente vai também trabalhando nessa questão. E ter essa visão a longo prazo, no sentido do que eu quero, a minha escolha, a minha motivação lá na frente, né? Hoje a gente sabe que a aquisição de um imóvel é um investimento alto, né? A pessoa sonha um grande período, às vezes paga um financiamento. E aí, esse olhar, esse direcionamento para a prevenção e para o que você quer futuro é fundamental, né? Você ter esse olhar. Muitas famílias me procuram, já trazem essa... Olha, eu já estou pensando na acessibilidade, eu já estou pensando... Não quero uma casa mais de primeiro andar, porque eu já estou pensando lá na frente, porque é uma casa que eu vou envelhecer na casa. Eu já quero evitar escada, eu já quero evitar um investimento muito alto no elevador. Então, assim, são questões que a gente, dentro do escritório, vai direcionar e vai trabalhar. É o quê? Às vezes é uma consultoria, uma simples consultoria que a gente vai lá e vai pontuar elementos mais frágeis e elementos que realmente estão mais gritantes e que podem, né, auxiliar nessa prevenção de quedas. E às vezes pode ser uma intervenção um pouco maior, que aí precisa de um planejamento realmente, um cronograma, uma estimativa de preço para a pessoa também se organizar e fazer. E aí o projeto é o primeiro passo, porque a partir do projeto você vai conseguir realmente... Tem um projeto e vai executando à medida que... Pode ser por etapa, dependendo do tamanho que Isso. você deseja fazer. Então, é algo que a gente pode estar organizando e participando. Mas a gente tem que partir de um ponto que é a arquitetura para facilitar. Para facilitar. Minha mãe se aposentou, eu sempre conto esse exemplo dela. Se aposentou, levava muito tempo na cozinha. Quando eu fui olhar os móveis, um monte de porta de giro, tinha que ficar de joelho para pegar, acessar as coisas fora do lugar. Né? A ergonomia, a altura, alcance, o móvel superior era mais alto, ela sempre foi baixa, mas sempre teve alguém para trabalhar para ela. Na hora que ela foi cozinhar, ela levava muito tempo e aquilo dava um incômodo, né? E aí a percepção dessa ergonomia, o local de uso numa sequência adequada, você vai lavar, preparar o alimento, vai cozinhar, você vai guardar, essa triangulação que tecnicamente a gente faz em planta, ela vai auxiliar nisso. Então, a gente mudou os tipos de armários, o layout foi preservado, o layout dessa distribuição foi preservada porque meu pai nunca quis mudança das coisas, uma resistência. Então, pronto, a pia aqui vai continuar aqui, agora a gente vai mudar a bancada, vai mudar esse móvel. A distribuição prevaleceu o que eles queriam, que era a forma como estava distribuído, não consegui mudar. Eu tive essa limitação como profissional, era um limitador. Mas essa mudança, essa distribuição foi melhorada. Então, o acionamento, gavetões, você não precisa se abaixar, não precisa ficar de joelho para poder estar acessando. Então, são coisas que a gente precisa pensar em facilitar a vida. E a pessoa idosa quer curtir a vida. Com certeza. Quer viajar, quer fazer outras programações e não quer ficar, né, entrevado ou gastando mais tempo dentro da sua casa. Eu sempre trago isso para as palestras na oportunidade que eu tenho de estar com um grupo de idosos, porque uma demanda que eu vejo que é uma necessidade de estar trazendo esse olhar da educação mesmo. O que é que você quer? Você não quer mais tempo com o seu neto? Você não quer mais tempo para ir tomar um café com as amigas? Você não quer mais tempo, menos tempo na cozinha, porque cozinha é uma coisa que demanda muito tempo? Isso. Então, facilitar. Então, dentro dessa perspectiva de facilitar e desse direcionamento, a gente consegue realmente trazer boas soluções e pensar nessa estratégia realmente. E o planejamento é tudo, né? O exemplo que você deu, acho que a gente não estava gravando, foi antes da gente começar o nosso podcast, do joguinho, do jogo de tabuleiro. A gente lançou dentro desse livro, desse olhar de multiprofissionais, com o Instituto do Envelhecer, a gente, com um grupo, conseguiu desenvolver um jogo de tabuleiros, trazendo a questão da segurança e dos riscos de cada cômodo da casa e aplicando isso, né? Aplicamos isso em grupos específicos e a vivência foi maravilhosa, porque ter esse feedback num olhar lúdico, numa discussão, de trazer esse processo de reflexão e avaliação. Eita, lá em casa tá como? Eita, lá em casa tem tapete. Como reduzir? O que é que isso pode implicar? Então,
a estratégia de usar o jogo de tabuleiro dentro desse aspecto da ludicidade e do coletivo, socializar, conversar, discutir, trazer isso realmente. Trouxe um resultado bem positivo, a gente transformou isso no artigo que compõe o livro, porque realmente estimula e traz esse despertar para cada um. Já tive outra situação de idosa, depois da palestra, eu vou querer colocar a barra próximo à rede, a barra, né, auxiliando nesse uso do banho. É importante, mas é esse despertar que a gente precisa estar sempre trazendo. Não é receita, mas né, não é só a dica pontual, mas é esse olhar para a necessidade específica de cada um. Né, do que é que cada um vai poder se apropriar realmente das intervenções. E aí é fantástico, né? Senão a gente passa a noite aqui falando de Gente, eu estou só olhando aí para o relógio. Já está chegando em 1 hora. Josi, como que eu posso ter seu idoso ativo na minha casa? Em que situações e como é que é esse processo? Mesma coisa que eu perguntei para a Márcia, né? Como é que é esse planejamento, essa chegada de vocês? A chegada hoje da Seu Idoso Ativo é através da gerontologia, né? Eu, como gerontóloga, consigo fazer a primeira avaliação, a família entra em contato, né? Sente a necessidade, aquele idoso fragilizado, o idoso que vem caindo, né? O idoso que está muito parado, e aí tem a resistência ou de ir para uma academia, né? O nosso atendimento é exclusivo a domicílio, aqui em Natal e em João Pessoa, e a gente tem essa resistência do idoso sair ou o idoso em processo demencial. Que aí já tem todo o fator ali uma alteração de humor no dia a dia, ou do Parkinson, que tem alteração motora. E aí o primeiro passo é a avaliação. Né? Eu vou até a residência, eu identifico todos os processos ali do ambiente, né? O que é que aquele idoso está precisando para ele ter mais qualidade de vida. A partir disso, a gente consegue fazer o planejamento das condutas, né? Com a equipe multiprofissional, de acordo com a necessidade desse idoso. E a ida ao geriatra tem que ser quando? Para quem quer envelhecer bem. Você já conhece. Eu já passei do tempo, será? Não passou do tempo. O conceito antigo era só o idoso doente vai para o geriatra. Aí depois ficaram pensando, não, eu vou com 60 anos, vou para o geriatra. Canto os parabéns e vou para o geriatra. Eu digo que vai para o geriatra quem quer envelhecer bem. Quem se sente no momento de ter um profissional para lhe acompanhar no processo de envelhecimento. Se você só tem esse start aos 70, tá, tudo bem, a gente eu recebo com todo prazer. Mas eu tenho famílias que eu cuido do idoso mesmo, né? Já com 80. Aí os filhos chegam. Que levam já chegam. E aconteceu, inclusive, na pandemia, acaba que vira um médico da família, né? Até o neto veio para uma consulta também. Só que seu olhar é diferente. Olhar para uma pessoa de 40, 50, 60, 70 anos é diferente. Porque a consulta, ela tem a sua base, mas o planejamento e as metas é feito individualmente. Então, a gente vê qual a necessidade daquela pessoa naquele momento. Se você diz, eu chego com 50 anos, eu digo que obrigatoriamente já tem que estar. Né? Porque a grande maioria tem uma doença de base, ou hipertensão, ou um diabetes, ou o que seja. E é a fase que a gente já está rastreando as doenças, as neoplasias. Se pensar em câncer de intestino, já começa antes, né? Aos 45, e dependendo do histórico familiar, até antes. Então, essa fase que a gente está fazendo rastreios, a gente está fazendo uma avaliação cognitiva, sabendo que aquele paciente que não tem queixa, que aquela avaliação é normal, e vai acompanhar esse processo. Diferente de uma pessoa que já chega até com 60, mas que já vem bem debilitado, frágil, teve uma queda. Pode ter, sim, uma queda. E você precisar entrar com outro planejamento. Não só fazer a consulta, mas trabalhar sempre com a equipe multi. Né? Tentar reabilitar esse paciente, ver como é que caiu, como é que está o ambiente desse paciente. Então, eu digo que a geriatria e a gerontologia, né, que vê a parte do envelhecimento nem sem ser a parte médica, a gente trabalha sempre muito em conjunto. Então, se você acha que está no momento de ir à consulta com o geriatra, com certeza será bem recebido. Mas se você acha que eu quero esperar, qual a idade mínima? Pelo menos 50 anos. Aí já tem que estar
com acompanhamento. E é importante que você saiba que você ir ao geriatra para envelhecer bem, você não vai sair de lá com uma pílula mágica para se manter jovem. Não existe medicamento, né, não existe a fonte da juventude, né, nem o remédio que vai lhe segurar jovem. Então, a gente tem que conversar durante esse processo de acompanhamento, tanto a parte de doença, inclusive outras partes, a parte social, a parte até psicológica, dos medos que vêm, as crenças que vêm com esse processo de envelhecimento. Né? Às vezes a pessoa tem um medo de envelhecer, mas porque tem uma experiência ruim de ver outra pessoa que envelheceu. Ou então a pessoa que tem medo de envelhecer porque nem conhece o processo. Então, está eternamente vigilante sobre o processo do envelhecimento. Então, vem para a gente conversar e compreender o que é a fase do envelhecimento. No início do século passado, a minha idade já eu era uma pessoa idosa, né? Porque o idoso, a pessoa vivia até 40 anos no Brasil. Eu tenho 46 anos e tem uma vida inteira pela frente. Eu digo que essa frase é minha, não copiei de ninguém, não. Essa frase é minha, que eu digo que hoje, os 60 anos de hoje são os antigos 40 anos. Né? As pessoas estão ativas, trabalhando, com vida a pleno vapor. Então, a gente tem que tentar que essa vida e esse processo de envelhecimento seja, como eu disse lá no começo, com independência e autonomia, o mais possível que a gente possa tentar conseguir. Felicidade também, né? Com certeza. Muito importante. Enxergar a vida com esses olhos positivos, enxergar. Mesmo na dificuldade, ver o lado bom. Também é importante nesse processo, né? Vocês querem acrescentar algo a mais para os nossos... o hábito do programa, telespectadores, os nossos internautas que estão aqui acompanhando esse vídeo? Conscientizar, né? A gente está muito nesse papel aqui hoje também para conscientizar o pessoal aí do outro lado que o envelhecer não basta de só, né? Envelhecer é um processo natural, mas como ele vai envelhecer, né? Como ele vai realmente ir até o finalzinho de vida dele ali, como ele quer estar. E aí a gente está preparado, né? A gente tem que ter profissionais capacitados para isso. A gente está aqui para ajudar na nossa equipe multi, né? A gente está inserido ali no ambiente do idoso para levar mais qualidade de vida, né? Até o finzinho dele. Olha aí, Márcia, quer acrescentar algo? Falar da arquitetura, como eu já trouxe aqui, né? Pensar nessa caixa, nesse ambiente que a gente está trabalhando, mas assim, eu acho que o ponto fundamental são as escolhas. Buscar um profissional realmente que você tenha essa confiança, essa sintonia, eu digo assim, porque é como eu falo muitas vezes, o projeto é nosso, a gente vai estar fazendo junto, eu estou aqui como instrumento. E aí, assim, quebrar um pouco também esse estigma do arquiteto que vai produzir um ambiente capa de revista. Produzir um ambiente que cumpra a sua necessidade, né? E que tem a ver com a sua família, com a sua necessidade, com você. Então, é importante ter esse olhar mais próximo, no sentido de buscar soluções, de trabalhar em conjunto, de testar também, porque muitas vezes a barra que a gente vai estar colocando ali, a gente precisa entender que altura como é que ele vai estar usando, e por isso que a importância da gente estar com outros profissionais. Então, buscar realmente esse profissional que está ali trabalhando e que está sensível à causa, porque também não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade de estar realmente tendo essa sensibilidade e esse olhar com carinho, né, com atenção, e buscar melhorar o ambiente, facilitar o ambiente. Vamos facilitar. E eu estou aqui para isso. E na hora que a gente fecha lá, vamos lá, é do começo ao fim de mão dada para as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que são vários fatores. A gente faz o projeto, mostra a imagem, aprova tudo lindo, mas a gente tem que ir para a execução, a gente tem que acompanhar ali. Tem que estar na prática, né? Tem que estar ali realmente junto e tendo jogo de cintura, porque as coisas vão acontecendo. Às vezes, tem uma mudança, às vezes, eu imaginei tal coisa e não era dessa forma. Então, vamos resolver. Como melhorar, né? Como facilitar. Então, a gente precisa também quebrar um pouco também e trazer esse discurso de que a arquitetura vem para melhorar a qualidade de vida, bem-estar, saúde, segurança, né? Tudo isso vai faz parte do pacote. Não tem como se arrepender, porque depois acho que se arrepende porque não fez antes, né? Porque demorou muito a fazer. Então, eu acho que é nessa pegada, realmente, pensar a arquitetura para o bem-estar e para a saúde.
E como motivação, o que é que eu quero, né? Eu quero um ambiente bem bacana, que eu aperte o controle e a cortina, faço acionamento, né? Que eu tenha tudo integrado, que eu controle que horas que eu quero que abra a cortina, por exemplo, para poder melhorar a questão da saúde, né? De eu acho que é complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque é falar de algo... É algo bem feito, simples, bem feito. A iluminação, a ventilação adequada, são os espaços amplos. São todos esses condicionantes que realmente a arquitetura está aí para promover. E a gente vai aliar, né? Muito bom. Doutora Ângela, quer acrescentar algo ainda? Como o Josi falou, eu acho que a palavra de hoje aqui é consciência. Né? Despertar que a pessoa pense. Como é que ela quer envelhecer, né? Que a gente já falou muito sobre isso aqui. Então, se a gente gerou hoje o mínimo de interesse, né, de entender como é que funciona o atendimento de Márcio, o atendimento de Josi, até o meu atendimento, que às vezes a pessoa é curiosa, não entende como é essa consulta com geriatra, é diferente das outras pessoas, das outras especialidades. Eu acredito que eu sim. sempre porque... digo assim, pense no pediatra que você leva seu filho. Aí o geriatra é o seu pediatra, só que você já está mais um pouco. Os anos passaram um pouco, né? Porque a gente pede cartão de vacina também, né? Porque é uma consulta diferente, porque além da gente ver toda a parte clínica, né, a gente vê os aspectos próprios que são do envelhecimento. Então, se está despertando o interesse em conhecer o trabalho dos profissionais, graças a Deus a internet hoje nos ajuda a isso. Natal também está bem recheada de bons profissionais na área e pessoas que estão estudando envelhecimento, né, se especializando em gerontologia, que dá esse olhar diferente. Então, a palavra de hoje aqui seria consciência. Então, se esse bate-papo aqui gerou um interesse, despertou já um interesse, eu acho que a gente já plantou uma semente. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, estamos à disposição. Não é, meninas? Sim, com certeza. Eu vou até dizer que aqui na descrição do livro tem o contato das três, tem Instagram, tem o link do livro que Márcia falou também. É só baixar um pouquinho aqui embaixo, que tem todos os links. E eu queria, como a semana, esse especial envelhecimento está começando agora, queria deixar um exercício para você até amanhã, que amanhã tem mais uma live. Pensa aí, como é que você quer envelhecer? Reflita sobre tudo que a gente conversou. Coloca aí nos comentários. E coloca nos comentários. Olha aí, como é que você quer envelhecer? E como eu falei, está apenas começando. Serão várias entrevistas, vários podcasts. Muitos profissionais vão passar por aqui de diversas áreas. Esse olhar multiprofissional, interprofissional, esse olhar que é tão importante para o envelhecimento, a gente vai trazer para cá, para esse especial. Acompanhe, que eu tenho certeza que tudo que vai ser tratado aqui vai te ajudar nesse processo, que você comemore o sucesso do seu envelhecimento, que você envelheça realmente. Não é porque quem não envelhecer é porque vai morrer antes. Isso não é o caso, não é o caso. Ninguém quer. Vamos envelhecer bem. Até o próximo podcast. Te espero amanhã.